Nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal A Verdade da Fé Católica, justamente para trazer para você que se interessar aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja acredita, a fé professada pela Igreja Católica. Nós não podemos esquecer que não é uma igreja fundada por homens, mas pelo próprio Deus, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o fundador da Igreja Católica. Ele quis a Igreja Católica, como eu já disse nos outros vídeos. A Arca de Noé é prefiguração da Igreja. Precisamos estar dentro dessa arca que é a Igreja Católica para sermos salvos. E para estar dentro dessa arca, nós precisamos professar a fé católica. E não tem como negar, já há algumas décadas tem sido adulterada a fé católica. Ela foi como que corrompida por causa do ataque dos inimigos. Nós temos aprendido uma fé que não corresponde à fé católica. Você acha estranho, talvez seja muito para você nesse primeiro momento, mas essa é a verdade que estamos vivendo no momento. Por isso, foi necessário criar esse canal para que você se desperte e se interesse em conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. Aqui, repito, nosso objetivo não é trazer as opiniões pessoais, é trazer aquilo que a igreja sempre ensinou através dos papas, especificamente através dos papas até 1958, ou seja, o Pio XII. Um papa santo, o Papa São Pio X, no documento que ele escreveu, Passente Dominici Gressis, do ano de 1907, ele diz assim, no número 1, é preciso confessar que nesses últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo. Foi atestado pelo Papa São Pio X que cresceu nesses tempos que nós estamos vivendo os inimigos da cruz de Cristo. Isso é fato. O objetivo hoje é falar sobre a carta encíclica Humano Genus do Papa Leão XIII, justamente porque ela trata sobre a maçonaria. E a maçonaria é uma seita satânica, diabólica. Ibrahim disse que a maçonaria é uma seita satânica, diabólica. Não, quem disse isso? Papa Leão XIII. Então eu preciso emprestar a minha voz para que chegue até você a verdade sobre a fé católica. Porque nós precisamos pontuar onde estão os inimigos. Precisamos, através daquilo que os papas ensinam, tomar consciência do que nós estamos vivendo hoje. Foi já predito, foi alertado pelos papas, além de Leão XIII, vários dos seus antecessores e dos seus sucessores também. É fundamental conhecermos a fé católica e descobrirmos o porquê que tem acontecido essa adulteração da fé católica. Os inimigos da igreja, como diz, vou repetir para você a palavra de um Papa Santo, é preciso confessar que nesses últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo. Então a fé católica ela é odiada. Os inimigos da igreja querem destruir tudo aquilo que diz respeito à fé católica. Então hoje nós vivemos fragmentos da fé católica. A missa que nós vivemos não é católica, a fé que nós professamos não é católica, o homem que se apresenta, o sujeito que se apresenta como papa, ele não é católico, unanimidade dos cardeais, bispos e padres não professam a fé católica, então a situação é muito delicada. Esse canal existe justamente para isso, para dar para você a realidade daquilo que estamos vivendo. Parece absurdo isso que eu estou falando, parece arrogância, mas é necessário confrontar aquilo que sempre foi ensinado pela Igreja Católica com aquilo que é ensinado por essa igreja farsante, essa igreja gnóstica, essa igreja que quer levar as pessoas à condenação eterna e não à salvação eterna. É uma introdução assim aparentemente pesada, parece que eu estou viajando, mas eu preciso emprestar a minha voz para que chegue até você aquilo que os papas sempre ensinaram. Hoje, repito, queremos aprofundar especificamente sobre a Humano Genus, do Papa Leão XIII. E ela nos remete para muitos outros documentos. Eu já disse em outros vídeos, esse canal não tem por objetivo trazer as minhas opiniões pessoais. Eu renuncio às minhas opiniões pessoais para que chegue até você o mais puro possível da doutrina do magistério dos papas. Você que se considera católico, você que se considera apaixonado por Jesus Cristo, pela igreja, pela missa, é necessário confrontar essa fé com a fé que sempre foi ensinada pela Igreja Católica. Que Deus nos abençoe, que abra os nossos olhos,
que nos dê a alegria de vivermos a fé católica num mundo onde essa fé católica ela é combatida principalmente pela maçonaria, que é uma seita diabólica, satânica, como eu disse e repito, e você irá perceber por que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Não é por acaso. O mal odeia a Igreja Católica. A fé católica, ela não é suportada pelo inimigo de Deus. E aqueles que resolvem servir o inimigo de Deus se tornam inimigos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a única que pode nos conduzir verdadeiramente à salvação da nossa alma. Muitos papas ensinaram que não existe salvação fora da Igreja Católica. Aquilo que é ensinado a partir de João 23 diverge disso. Mas você quer estar com a Igreja ou você quer estar com uma falsificação da Igreja? A decisão é sempre pessoal e é sua. O gênero humano, após sua miserável queda de Deus, o Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e virtude, e a outra por aquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Essa é a realidade de hoje. Uma é o reino de Deus na terra, especificamente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, e aqueles que desejam em seus corações estar unidos a ela. De modo a receber a salvação, devem necessariamente servir a Deus e seu único Filho com toda a sua mente e com um desejo completo. A outra é o reino de Satanás, em cuja possessão e controle estão todos e quaisquer que sigam o exemplo fatal de seu líder e de nossos primeiros pais, aqueles que se recusam a obedecer à lei divina e eterna e que têm muitos objetivos próprios em desprezo a Deus e também muitos objetivos contra Deus. Esse reino dividido entre os que querem estar na igreja verdadeira de Jesus Cristo, nosso Senhor, e aqueles que querem servir o príncipe das trevas, aquele que é o líder de uma multidão de pessoas. Esse reino dividido, Santo Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu ao modo de duas cidades, contrárias em suas leis, porque lutando por objetivos contrários e com sutil brevidade, ele expressou a causa eficiente de cada uma nessas palavras. Dois amores formam duas cidades. O amor de si mesmo, atingindo até o desprezo de Deus, uma cidade terrena. E o amor de Deus, atingindo até o desprezo de si mesmo, uma cidade celestial. Em cada período do tempo, uma tem estado em conflito com a outra, com uma variedade e multiplicidade de armas e batalhas, embora nem sempre com igual ardor e assalto. Nessa época, entretanto, os partisans, guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com uma veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada, indifundida, chamada os maçons. Aquilo que eu li no início do Papa Pio X, até pego novamente aqui, está bem na minha frente. É preciso confessar que nesses últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo. Isso o Papa em 1907. E o Papa que o antecedeu, Leão XIII, diz: nessa época, entretanto, os partisans, guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo. Toda a força maligna, satânica, está se reunindo para combater o quê? A fé católica. Nessa época, entretanto, os partisans, guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida, chamada os maçons. Não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos, eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente. E isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Não sou eu dizendo, isso é o Papa Leão XIII dizendo. Veja bem, não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos. Os propósitos de quem? Dos maçons.
Quais são os propósitos? Eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja. O que eles estão fazendo? Planejando a destruição da Santa Igreja. É importante você ouvir isso. Sabe por quê? Eu vou repetir aquilo que eu disse no início do vídeo. A missa que nós vivemos hoje não é mais a missa católica. Pasme, creia, acredite você ou não, essa missa ela tem a mão da maçonaria, a mão do protestantismo, a mão dos inimigos da igreja. A igreja sempre professou a mesma fé, o mesmo rito, com pequenas alterações desde os apóstolos até aquilo que era celebrado até o pontificado de Pio XII. É necessário conhecer isso. Tem sido feito de tudo para esconder a verdade de nós. Olha que eu já sou participante da igreja há mais de 35 anos, não fui um católico displicente, como eu disse no vídeo anterior, procurei conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou, mesmo tendo acesso a muitos documentos, várias vezes ao catecismo promulgado em 1992 por João Paulo II, mesmo tendo contato com os 16 documentos do Concílio Vaticano II, eu não tinha conhecimento de que essa fé que eu aprendi não era a fé católica. Ah, mas então tudo está errado? Eu não estou dizendo que tudo está errado, eu estou dizendo que não é a fé católica. Quando você vai fazer um bolo, você precisa de quê? Você precisa de farinha, precisa de ovo, precisa de fermento, precisa de, às vezes, um açúcar. O que mais que você precisa? Esses ingredientes, vamos fazer uma analogia, ele teve incluído nos seus ingredientes o veneno. O Concílio Vaticano II tem ingredientes certos, tem a doutrina, tem a tradição, tem o depósito da fé, mas dentre esses escritos tem também o veneno. Então você comeria um bolo que tem farinha de trigo, ovo, fermento, açúcar e veneno? Com certeza não. Por isso que a igreja tinha um index onde aquilo que não fosse verdadeiramente 100% católico nem poderia ser lido pelos católicos. Existe uma congregação da doutrina, da fé, do Santo Ofício, que justamente fazia com que chegasse ao conhecimento nosso somente aquilo que era verdadeiramente católico, não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos. Eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente, e isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. E se isso fosse possível, das bênçãos obtidas para nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lamentando esses males, nós somos constrangidos pela caridade que urge, nosso coração a clamar frequentemente a Deus. E cita o Papa, o Salmo. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam, e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um plano contra o teu povo e conspiram contra teus santos. Eles disseram, vinde, destruamo-nos de modo que eles não sejam uma nação. Salmo 82, versículo de 2 a 4. Vou ler novamente. Nós somos constrangidos pela caridade que urge no nosso coração a clamar frequentemente a Deus. Leão 13, citando o Salmo 82, versículo de 2 a 4. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam, e os que te odeiam levantaram suas cabeças. Eles tramam um plano contra o teu povo e conspiram contra os teus santos. Eles disseram, vinde, destruamo-nos, de modo que eles não sejam uma nação. Número 3. Em uma crise tão urgente, quando tão feroz e tão forte assalto é feito sobre o nome cristão, para que muitos desacreditem nessa fé católica. Como que pode ser essa Igreja de Jesus Cristo, com sujeitos como esse aí, no pontificado, que apoia as mais aberrantes situações, escreve encíclicas explicitamente heréticas e sempre tem os servos das trevas? Não, ele não quis dizer isso. Não é bem isso que ele quis dizer. Você interpretou errado. O número 1 diz uma coisa, o número 2 da Gaudium et Spes diz outra, o número 3 diz outra coisa. Aí os inimigos que planejaram esses documentos ambíguos já sabiam que quando fossem questionados eles usariam essa desculpa, que
Os padres não quiseram dizer isso. O problema do concílio é a interpretação. Já tem 60 e tantos anos aí e até hoje não conseguiram interpretar. Será que essa encíclica aqui do Papa Leão XIII também a gente vai precisar de 60 anos para interpretá-la ou dá para interpretar agora? Eu estou conseguindo interpretar claramente aquilo que o Papa diz, que a igreja quando ensina, ela ensina com clareza, com objetividade. Todos esses documentos heréticos, eles têm duplo sentido. Eles pegam a verdade, como eu disse lá, o exemplo do bolo, botam a farinha, botam o fermento, botam a cobertura e botam o veneno. Infelizmente, aqueles que bebem dessa fonte estão sujeitos a morrer envenenados. Em uma crise tão urgente, quando tão feroz e tão forte assalto é feito sobre o nome cristão, é nosso ofício apontar o perigo, marcar quem são os adversários e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos. Esse é o papel do Papa. João 23 convocou o concílio dizendo que o concílio não era para aprovar nada, não era para afirmar dogma nenhum. Diz que o concílio é pastoral. Aí vem João Paulo II, pega esse concílio pastoral, esse concílio que não aprovou nada, que não definiu nada, e insere os seus 16 documentos no catecismo da Igreja Católica, na doutrina católica. Espera aí um pouquinho. Um concílio que não é nada além de pastoral, que não afirma verdade nenhuma, que não condena mentira, heresia, que não condena o comunismo. Ele é tão importante que Paulo VI chegou a dizer que era um dos concílios mais importantes da história da igreja, e João Paulo II a mesma coisa. Que concílio é esse pastoral que tem um peso maior do que os 20 concílios dogmáticos que condenaram heresias e afirmaram dogmas? Uma pessoa na sua sã consciência, ela não deixa se enganar por isso. Eu vou repetir o que eu disse no vídeo anterior. Quem acolhe o concílio que não é católico, que entrou em cisma com a igreja verdadeira. Por isso que o Papa Leão XIII disse, é nosso ofício de quem? Do Papa, apontar o perigo, marcar quem são os adversários e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos. Esse é o papel do Papa. Posso repetir pela terceira vez? É nosso ofício apontar o perigo, marcar quem são os adversários e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e seus procedimentos, para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada a nós. Somos nós. Os papas sempre foram guardiões da fé. Os papas sempre foram empecilhos para os planos do inimigo em relação às almas, às ovelhas. O inimigo é o lobo, Jesus é o pastor. E através da cabeça visível da igreja, que é o Papa, ele guarda, como São Paulo disse, guardem a fé, meus irmãos, guardem a fé. É nosso ofício apontar o perigo, marcar quem são os adversários e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos, para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada a nós, e para que o reino de Jesus Cristo, confiado a nosso encargo, possa não só permanecer de pé e inteiro, mas possa ser alargado por um crescimento cada vez maior através do mundo. Número 4. Os pontífices romanos, nossos predecessores, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital, tão logo ele saltou para a luz, ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração. E, além disso, eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas armadas para enganá-los. Os pontífices romanos, nossos predecessores, em sua incessante vigilância pela segurança do povo cristão, então o Papa é alguém que está sempre vigilante pela segurança do povo cristão, foram rápidos em detectar a presença e o propósito desse inimigo capital, tão logo ele saltou para a luz. Quem é esse inimigo capital? A maçonaria. Ao invés de esconder-se como uma tenebrosa conspiração, e além disso eles aproveitaram e tomaram providências, pois a eles isso competia, e não permitiram a si mesmos serem tomados pelos estratagemas e armadilhas armadas para enganá-los. Número 5.
A primeira advertência do perigo foi dada por Clemente XII, no ano de 1738. A sua Constituição foi confirmada por Bento XIV, em 1751. Pio VII seguiu o mesmo caminho, em 1821. E Leão XII, por sua Constituição Apostólica Cograviola, juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto e os ratificou e confirmou para sempre. Isso em 1829. Olha só, juntou os atos e decretos dos pontífices anteriores sobre o assunto e os ratificou e confirmou para sempre. Então, quando você contesta aquilo que escreveu Leão XII, você está contestando aquilo que escreveu Clemente XII, Bento XIV e Pio VII de uma só vez. No mesmo sentido, pronunciou-se Pio VIII, isso no ano de 1829, e Gregório XVI, no ano de 1832. E muitas vezes Pio IX. Tão logo a Constituição e o espírito da seita maçônica foram claramente descobertos por manifestos sinais de suas ações, pela investigação de suas causas, pela publicação de suas leis e de seus ritos e comentários, com a frequente adição do testemunho pessoal daqueles que estiveram no segredo, esta sé apostólica denunciou a seita dos maçons e publicamente declarou sua Constituição como contrária à lei e ao direito, perniciosa tanto à cristandade como ao Estado, e proibiu qualquer um de entrar na sociedade, sob as penas que a Igreja costuma infligir sobre as pessoas excepcionalmente culpadas. Os sectários, indignados por isso, pensando em eludir ou diminuir a força desses decretos, parcialmente por desprezo e parcialmente por calúnia, acusaram os soberanos pontífices que os passaram ou de exceder os limites da moderação em seus decretos, ou de decretar o que não era justo. Então, os próprios inimigos da igreja começaram a contestar esses documentos que foram escritos a partir de Clemente XII, dizendo, houve exagero, não precisava escrever isso. Acusaram os soberanos pontífices que os passaram ou de exceder os limites da moderação em seus decretos, ou de decretar o que não era justo. Esse foi o modo pela qual eles esforçaram-se para eludir a autoridade e o peso das constituições apostólicas de Clemente XII e Bento XIV, e também de Pio VII e Pio IX. Então os inimigos da igreja, não, o Papa não quis dizer isso, não é bem isso, não, a maçonaria não é uma coisa assim tão ruim, e aí continua o Papa. Entretanto, na própria sociedade, encontravam-se homens que relutantemente concordaram que os pontífices romanos tinham agido dentro de seu direito, de acordo com a doutrina e disciplina católicas. Os pontífices receberam a mesma concordância em termos fortes de muitos príncipes e chefes de governo, que tomaram como um dever ou delatar a sociedade maçônica, a sé apostólica, ou por seu próprio acordo por leis específicas declará-la perniciosa, como, por exemplo, na Holanda, Áustria, Suíça, Espanha, Bavária, Savoia e outros países da Itália. Então, o objetivo maçom era destruir a igreja a partir de dentro, tomar o governo dos países e também se infiltrar em todas as instâncias da igreja. Número 7. Mas o que é da maior importância, o curso dos eventos demonstrou a prudência dos nossos predecessores, pois a sua providente e paternal solicitude não conseguiu sempre e em todo lugar o resultado desejado. E isto, ou por causa do fingimento e astúcia de alguns que eram agentes ativos da maldade. O curso dos eventos demonstrou a prudência de nossos predecessores. Está elogiando aqueles que o precederam.
pois a sua providente e paternal solicitude não conseguiu sempre e em todo lugar o resultado desejado. Mesmo fazendo várias encíclicas denunciando esse inimigo, colocando à luz as intenções desses inimigos, eles continuaram se proliferando na igreja, continuaram crescendo, continuaram tomando impérios, governos e entrando nos altos escalões da igreja. E isto ou por causa do fingimento e astúcia de alguns que eram agentes ativos da maldade, ou então da irrefletida leviandade do resto que deveria, em seu próprio interesse, ter dado ao assunto sua diligente atenção. Em consequência, a seita dos maçons cresceu com uma velocidade inconcebível no curso de 1 século e meio, até que se tornou capaz, através de fraude ou audácia, de obter tal acesso em cada nível do Estado, de modo a parecer quase a sua força governante. Este veloz e formidável avanço trouxe sobre a Igreja, sobre o poder dos príncipes, sobre o bem-estar público, precisamente aquele grave dano que nossos predecessores tinham previsto muito antes. Desde Clemente XII havia sido alertado a Igreja e não houve uma reação. Tal condição foi atingida que de agora em diante haverá grave razão para temer. Não realmente pela Igreja, porque sua fundação é firme demais para ser derrubada pelos esforços dos homens, mas por aqueles estados em que prevalece o poder, ou da seita da qual estamos falando, ou de outras seitas não diferentes que curvam-se a ela como discípulas e subordinadas. Então, até aqui, no ano de 1884, muito da maçonaria já estava no poder civil, já estava infiltrada na igreja. Esse fingimento e astúcia que alguns que eram agentes ativos da maldade. Então havia um fingimento, essa infiltração na igreja, a pessoa não levanta a bandeira da heresia, do cisma, ela se apresenta como alguém que é católico, para você ver como que é a infiltração. Essa infiltração, ele se disfarça de anjo de luz, ele se coloca no trono de Deus e se apresenta como Deus. Hoje em dia, é evidente que essa infiltração já está em estado avançadíssimo. Papas, cardeais, bispos, a infiltração é generalizada, a igreja está eclipsada. Esses homens fizeram de tudo para destruir a fé católica. Você não sabe mais em que acreditar. Tudo é em nome da caridade, em nome do acolhimento, em nome da bondade, da justiça social. Isso é uma enganação. A verdadeira fé já traz justiça social. A verdadeira fé já traz acolhimento. A verdadeira fé não exclui. Exclui aqueles que negam. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, essa questão que tem sido ensinada, que cada um viva a sua própria religião, Deus ama todas as religiões, isso é plano maçônico para diminuir a grandeza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles não podem implantar uma religião mundial onde tem uma igreja que afirma categoricamente que ela é a igreja de Jesus Cristo. Primeiro eu preciso diminuir a força da igreja, a força do papado, para depois destruir todas as religiões e apresentar a religião universal. Tal condição foi atingida que de agora em diante haverá grave razão para temer, não realmente pela igreja, por sua fundação, é firme demais para ser derrubada pelos esforços dos homens, mas por aqueles estados em que prevalece o poder ou da seita a qual estamos falando, ou de outras seitas não diferentes que curvam-se a ela como discípulas e subordinadas. Número 8. Por essas razões, nós, tão logo chegamos ao timão da igreja, claramente vimos e sentimos ser nosso dever usar nossa autoridade em sua máxima extensão contra um mal tão vasto. Nós já, por muitas vezes, conforme as ocasiões surgiram, atacamos alguns pontos principais dos ensinamentos que demonstraram, de uma maneira especial, a perversa influência das opiniões maçônicas. Assim, em nossa carta encíclica, nós nos esforçamos por refutar as monstruosas doutrinas dos socialistas e comunistas,
nós penosamente defendemos e explicamos a verdadeira e genuína ideia da vida doméstica, porque a maçonaria tem como objetivo também destruir a família. Por quê? Porque eles têm que criar ideologia de gênero, uniões homoafetivas, trabalhar pela destruição dos casamentos para que haja divórcios. Tudo isso faz parte do conjunto do corpo maçônico, que é uma força maligna para destruir todos os fundamentos da moral, da qual o matrimônio é o ponto de partida e a origem. Nós descrevemos a ideia de governo político conforme os princípios da sabedoria cristã, que é maravilhosa em harmonia, por um lado, com a ordem natural das coisas, e por outro lado, com o bem-estar, tanto dos príncipes soberanos quanto das nações. É agora nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica, todo o seu ensinamento, seus objetivos e sua maneira de pensar e de agir, de modo a trazer mais e mais à luz seu poder para o mal, e fazer o que nós pudermos para deter o contágio dessa peste fatal. É agora a nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores. Seguindo o exemplo de quem? Dos nossos predecessores. Quem são os predecessores de Leão XIII, que escreveram mesmo com ele? Clemente XII, Bento XIV, Pio VII, Gregório XVI e Pio IX. Esse é um ensinamento de vários papas denunciando e colocando à luz o artifício enganador daqueles que planejaram destruir a igreja por dentro, de infiltrar-se na igreja. Aqueles que, como o Papa Leão XIII vai descrever, quiseram pregar o modernismo também, para que os seminaristas já fossem formados nessa ideologia modernista, onde fosse sendo adulterada a fé, e eles mesmos fossem, pouco a pouco, fazendo com que tudo que é católico fosse dissolvido. Hoje eu vejo muitos padres, bispos, até aqueles que a gente acreditava que eram católicos de fato, e que são charlatões, defendendo o Concílio Vaticano II, defendendo a Missa Nova de Paulo VI, como se fosse algo natural. Isso é algo satânico, diabólico, planejado pela maçonaria, tirar do centro da fé católica a Eucaristia, desprezar. A Missa Nova se tornou, se você for estudar de verdade aquilo que é a doutrina católica, ela é uma profanação da fé católica, é uma profanação da Eucaristia. Eu não estaria falando isso se eu não tivesse certeza absoluta. É impossível não ser conduzido à heresia participando de uma missa nova. Parece pesado, está indo contra a missa. Eu estou indo a favor da missa, a favor da doutrina católica. Nós vamos fazer um vídeo sobre o sacramento da Eucaristia, a grandiosidade que é a Eucaristia. E hoje, ministro da Eucaristia, qualquer um toca nos vasos sagrados, comunhão na mão, não tem reverência, não tem respeito. E isso foi planejado pelos maçons. O ódio que tem a igreja conciliar da missa tradicional, eles eliminaram a missa tradicional a ponto de alguém participar da igreja há mais de 35 anos, há 35 anos, e não conhecer a missa católica. Isso foi um plano para destruir, porque a partir da missa verdadeira, os nossos olhos se abrem. Como os discípulos de Emaús que caminharam ao lado de Jesus e ao partir do pão, viram que era o mestre. Muitos estão participando todos os dias de uma missa que não expressa a fé católica, que não retrata a verdade daquilo que é o soberano, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade. Essas missas profanas com padres que estão ali fazendo apresentações e voltadas para o povo. A missa tradicional é em latim, a missa tradicional tem um altar, não tem uma mesa. A missa tradicional, o padre está voltado para Deus. Na missa nova, nem sacrário tem mais na nave da igreja. O sacrário ficou de canto. É como se você excluísse o dono da casa para um canto. Isso é uma aberração. E muitos estão defendendo esse concílio, defendendo esses documentos, defendendo esse papado, como se estivessem defendendo a fé católica. Amigo, você já está servindo o príncipe desse mundo, consciente ou inconsciente. Eu não vou entrar nesse mérito, porque você negar a fé católica e defender uma fé adulterada mostra que o Espírito que está te conduzindo não tem como ser o Espírito Santo. Lamento por você, lamento por mim, lamento por nós, lamento por esses padres,
esses bispos que teriam o dever de conhecer a fé católica e vivem uma falsa obediência, como diz São Tomás de Aquino. Quando seu superior está visivelmente e comprovadamente errado, você deve repreendê-lo. E se ele persistir, você deve humildemente deixar de obedecê-lo, pois é preciso obedecer a Deus antes do que ao seu superior. E se o superior estiver contra Deus, então não se pode obedecer ao superior, pois seria desobedecer a Deus. Então, muitos estão numa obediência cadáver, numa obediência cega, achando que são obedientes à Igreja Católica. A Igreja Católica não professa essa fé ensinada pelos atuais papas, pelo Concílio Vaticano II. Não adianta julgar o bolo, mas aqui tem fermento, mas aqui tem açúcar, mas aqui tem farinha. Se ali tem veneno, tem que ser jogado fora. Sabe qual lugar que tem que ir o Concílio Vaticano II? Para a lata de lixo. Não existe outro lugar, porque veneno não pode se misturar com ingredientes legítimos para fazer o bolo. Isso é uma analogia para você entender o que está acontecendo conosco. Nós precisamos verdadeiramente abraçar a fé católica. E agora, nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica, todo o seu ensinamento, seus objetivos e a sua maneira de pensar e agir, de modo a trazer mais e mais à luz seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio dessa peste fatal. Eu vou ler novamente isso aqui. É agora a nossa intenção. Intenção de quem? Do Papa Leão XIII, em comunhão com seus antecessores, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica. A partir do número 9, ele vai tratar a própria sociedade maçônica. Todo o seu ensinamento, seus objetivos e sua maneira de pensar e agir, de modo a trazer mais e mais à luz seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio dessa peste fatal. Ele chama a maçonaria, seus ensinamentos, seu modo de agir, seus projetos, como peste fatal. Número 9. Há vários corpos organizados, os quais, embora diferindo em nome, em cerimonial, em forma e origem, são contudo tão unidos por comunhão de propósito e pela similaridade de suas principais opiniões, de modo a formar de fato uma só coisa, com a seita dos maçons, a qual é um tipo de centro ao qual todos eles se dirigem e do qual todos eles retornam. Agora, esses não mais mostram o desejo de permanecer escondidos, pois eles realizam seus encontros à luz do dia e à vista do povo e publicam seus próprios jornais e, contudo, quando completamente compreendidos, descobre-se que eles ainda retêm a natureza e os hábitos das sociedades secretas. Então, há ramificações que a maçonaria foi se proliferando e se desdobrando em vários corpos organizados. Há muitas coisas como mistérios que é regra fixa esconder com extremo cuidado, não somente de estranhos, mas de muitos e muitos membros. Também, tais como seus desígnios secretos e últimos, os nomes de seus maiores líderes e certos segredos e encontros privados, assim como suas decisões e os caminhos e meios de executá-las. Este é, sem dúvida, o objetivo das múltiplas diferenças entre os membros, quanto a direito, cargo e privilégio, das distinções recebidas de ordens e graus, e da severa disciplina que é mantida. Então, existem vários graus de pertença à maçonaria. Você aí que se diz católico, talvez você já é membro da maçonaria, já trabalha para a maçonaria, já tem as ideias na sua cabeça da maçonaria, já profana a Eucaristia como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, que no Catecismo de Trento diz que é expressamente proibido para um leigo tocar os vasos sagrados. Essa doutrina da igreja não pode mudar. Muitas mulheres no altar já trabalhando para que haja depois sacerdotisas. Mas João Paulo II definiu. Ninguém está preocupado com o que foi definido. Eles mudam ao seu bel prazer a doutrina católica.
Daqui a pouco eles passam de bênção pastoral para bênção oficial, mas a bagunça já está feita. É realmente a igreja do anticristo. Continuando o número 9. Os candidatos são geralmente ordenados a prometer e mais com um especial juramento a jurar que eles não irão nunca a nenhuma pessoa em qualquer tempo ou de qualquer modo dar a conhecer os membros, as senhas ou os assuntos discutidos. Assim, com uma aparência externa fraudulenta e com um estilo de fingimento que é sempre o mesmo, olha, estilo de fingimento que é sempre o mesmo. O próprio secretário de Estado do Leão XIII era chefe de uma loja maçônica. Triste a situação. Assim, com uma aparência externa fraudulenta e com um estilo de fingimento que é sempre o mesmo, os maçons, como os maniqueístas de antigamente, esforçam-se tanto quanto possível para encobrir a si mesmos e para não admitir testemunhas, exceto seus próprios membros. Como uma maneira conveniente de disfarce, eles assumem o caráter de homens de letras e acadêmicos, associados com o objetivo de aprender. Eles falam de seu zelo por um maior refinamento cultural e de seu amor pelos pobres. E eles declaram que seu único desejo é a melhoria da condição das massas e o compartilhamento com o maior número possível de pessoas de todos os benefícios da vida civil. Mesmo que esses propósitos fossem visados verdadeiramente, eles não são de modo algum o todo do seu objetivo. Ainda mais, para ser alistado, é necessário que os candidatos prometam e assumam ser daí em diante estritamente obediente aos seus líderes e mestres, com a mais completa submissão e fidelidade, e estar de prontidão para cumprir suas ordens, a mais leve expressão de seu desejo, do desejo do líder. Repetindo, ainda mais, para ser alistado aonde? Na maçonaria, é necessário que os candidatos prometam e assumam ser daí em diante estritamente obedientes aos seus líderes e mestres, com a mais completa submissão e fidelidade, e estar de prontidão para cumprir suas ordens, a mais leve expressão de seu desejo, ou, se desobedientes, submeter-se aos mais penosos castigos e à própria morte. De fato, se algum é julgado ter traído as obras da seita ou de ter resistido às ordens dadas, a punição é infligida neles, não infrequentemente e com tanta audácia e destreza, que o assassino muito frequentemente escapa à detecção e punição de seu crime. Então, olha a seriedade daquilo que o Papa Leão XIII está trazendo. Número 10. Mas fingir e desejar permanecer escondido, atar homens como escravos com as mais fortes correntes e sem dar qualquer razão suficiente, usar homens escravizados aos desejos de outro para qualquer ato arbitrário, armar as mãos direitas de homens para o massacre após assegurar a impunidade pelo crime, tudo isso é uma enormidade diante da qual a natureza recua. Por esse motivo, a razão e a própria verdade tornam claro que a sociedade da qual nós estamos falando está em antagonismo com a justiça e a retidão natural. E isso se torna ainda mais claro uma vez que outros argumentos também, e muito evidentes, provam que ela é essencialmente oposta à virtude natural. Pois, não importando quão grande possa ser a inteligência do homem disfarçar e a sua experiência em mentir, é impossível evitar os efeitos de qualquer causa de mostrarem de algum modo a natureza intrínseca da qual eles vêm. Uma boa árvore não pode produzir mau fruto, e uma árvore ruim produzir bom fruto. Agora, a seita maçônica produz frutos que são perniciosos e do mais amargo sabor. Essa passagem está em Mateus capítulo 7, versículo 18. Uma boa árvore não pode produzir mau fruto,
nem uma árvore ruim produzir bom fruto. Agora, a seita maçônica produz frutos que são perniciosos e do mais amargo sabor, pois daquilo que nós acima mostramos de maneira mais clara, aquele que é o seu propósito último, força a se tornar visível. Especificamente, a completa derrubada de toda a ordem religiosa e política do mundo, que o ensinamento cristão produziu, e a substituição por um novo estado de coisas e de acordo com as suas ideias, das quais as fundações e leis devem ser obtidas do mero naturalismo. Número 11. O que nós dissemos e estamos para dizer deve ser entendido com respeito à seita dos maçons, tomada genericamente, e tanto quanto ela compreende as associações aparentadas a ela e confederadas com ela, mas não dos seus membros individuais. Pode haver pessoas entre eles, e não poucos, que, embora não livres da culpa de terem se enlenhado em tais associações, ainda assim não são eles mesmos parceiros em seus atos criminosos, nem conscientes do objetivo último que eles estão se esforçando por alcançar. Então são aqueles, entre aspas, inocentes úteis, que estão em graus mais baixos nesse comprometimento com a seita maçônica, mas estão trabalhando mesmo sem saber, infelizmente. Número 12. Agora, a doutrina fundamental dos naturalistas, que eles tornam suficiente conhecida em seu próprio nome, é que a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia. Eles ligam muito pouco para os deveres para com Deus. Estão pouco se importando para os deveres para com Deus. Ou os pervertem por opiniões errôneas e vagas, pois eles negam que qualquer coisa tenha sido ensinada por Deus. Eles não permitem qualquer dogma de religião ou verdade que não possa ser entendida pela inteligência humana, nem qualquer mestre que deva ser acreditado por causa da sua autoridade. E desde que é o dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer completamente em palavras as verdades divinamente recebidas, ensinar, além de outros auxílios divinos, a salvação, a autoridade de seu ofício e defender a mesma com perfeita pureza, é contra a Igreja que o ódio e o ataque dos inimigos é principalmente dirigido. É o dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer completamente em palavras as verdades divinamente recebidas. Então eles querem contra tudo que é a verdade divinamente recebida. Veja bem, que é o dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer completamente em palavras as verdades divinamente recebidas, ensinar, além de outros auxílios divinos, a salvação, a autoridade de seu ofício e defender a mesma com perfeita pureza. É contra a Igreja que o ódio e o ataque dos inimigos é principalmente dirigido. Então, o ódio maior da maçonaria é contra a Igreja Católica, contra a Igreja de Jesus Cristo. Número 13. Nos assuntos a respeito de religião, que se veja como a seita dos maçons age, especialmente onde ela é mais livre para agir sem barreiras. E então, que qualquer um julgue se realmente ela não deseja executar a política dos naturalistas. Por um longo e perseverante labor, eles esforçam-se para alcançar esse resultado. Especificamente, que o ofício de ensinar e a autoridade da Igreja tornem-se sem valor no Estado civil. E por essa mesma razão, eles declaram ao povo e argumentam que a Igreja e o Estado devem ser completamente desunidos. Por este meio, eles rejeitam das leis e da nação a saudável influência da religião católica. E eles, consequentemente, imaginam que os estados devem ser constituídos
sem qualquer consideração pelas leis e pelos preceitos da igreja. Por esse meio, eles rejeitam das leis e da nação a saudável influência da religião católica. E eles, consequentemente, imaginam que os estados devem ser constituídos sem qualquer consideração pelas leis e preceitos da igreja. Número 14. Nem eles pensam ser suficiente desconsiderar a igreja. Não basta só ignorá-la. A melhor das guias, mas eles também a ferem por sua hostilidade. Porque, de repente, não quer ser católico, que vá viver a fé que você quer viver, mas isso não é suficiente para eles, você entendeu? O que o Papa Leão XIII está dizendo? Nem eles pensam ser suficiente desconsiderar a igreja, a melhor das guias, mas eles também a ferem por sua hostilidade. Realmente, para eles está dentro da lei atacar com impunidade as próprias fundações da religião católica, em palavra, em escritos, em ensinamentos, e até os direitos da igreja não são poupados, e os ofícios com os quais ela é divinamente investida não estão seguros. A mínima liberdade possível para administrar os assuntos é deixada à igreja, e isto é feito por leis aparentemente não muito hostis, mas na realidade armadas e ajustadas para dificultar a liberdade de ação. Ainda mais, nós vemos leis excepcionais e opressivas impostas sobre o clero, a fim de que eles possam ser continuamente diminuídos em número e meios necessários. Nós também vemos os remanescentes das possessões da igreja restringidos pelas mais estritas condições, sujeitados ao poder e ao desejo arbitrário dos administradores do Estado, e às ordens religiosas reviradas e espalhadas. Mas contra a sé apostólica e o pontífice romano, a contenda desses inimigos tem sido por um longo tempo dirigida. O pontífice foi o primeiro, por razões sem substância, atirado para fora da proteção de sua liberdade e de seu direito. O principado civil, logo, ele foi injustamente forçado em uma condição que era insuportável por causa das dificuldades levantadas de todos os lados. E agora, o tempo chegou em que os partisans guerrilheiros da seita abertamente declaram o que em segredo entre eles mesmos eles têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido. Que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido. E que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Se outras provas fossem desejadas, esse fato seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados, dos quais alguns, em outros tempos e outros recentemente, declaram ser verdadeiro a respeito dos maçons, que eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja, com irreconciliável hostilidade, e que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Se outras provas fossem desejadas, esse fato seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados, dos quais alguns em outros tempos e outros recentemente declaram ser verdadeiro a respeito dos maçons, que eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja, com irreconciliável hostilidade, e que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. E que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Por que eu, participando da igreja há mais de 35 anos, não tive acesso a documentos como esse, a documentos como os documentos de São Pio X, de Gregório XVI, de Clemente XII,
a bula que oprime o templo, porque eles querem exterminar qualquer vestígio de catolicismo. O que vivemos hoje é uma caricatura de catolicismo, não é o catolicismo, não é a igreja una, santa, católica e apostólica. Ela está eclipsada. Os inimigos tomaram os templos. Se cumpriu a profecia de La Salete e de Fátima. A sede de Pedro se tornou sede do anticristo. Ao invés de se prestar culto a Deus, se presta culto ao diabo. A missa foi adulterada. A fé adulterada. O magistério verdadeiro dos papas escondido. Eu preciso dizer para você que não é fácil para mim estar gravando esse vídeo, mas eu não posso me omitir. Eu não sei quanto tempo que tenho de vida, você também não sabe quanto tempo você tem de vida. Nós não podemos morrer na ignorância. Nós não podemos prestar culto para um Deus diferente do Deus Uno, do Deus Santo, do Deus Trino. Nós precisamos abraçar novamente a fé católica. Esses inimigos precisam ser colocados para fora da igreja. Eles precisam se converter e ensinar aquilo que a igreja sempre ensinou. A igreja não prega liberdade religiosa, a igreja não prega esse ecumenismo, a igreja não prega uma fé subjetiva. Não há possibilidade nenhuma da verdadeira igreja de Deus dar bênção para casais homoafetivos, nem de forma pastoral, nem sacramental. Isso é uma enganação. Esses homens que se apresentam como servos de Deus, repito, com dor no coração, são servos do demônio. E nós precisamos pedir a Deus a graça de acordarmos. A intenção da maçonaria, veja só, não temos a intenção de conquistar os papas para a nossa causa, para torná-los neófitos de nossos princípios, propagadores de nossas ideias. Isso seria um sonho ridículo. Essa elevação nos arruinaria. A ambição por si os teria levado à apostasia, pois para nos assegurarmos um papa com as dimensões requeridas, trata-se primeiro de formar para esse papa uma geração digna do reinado com que sonhamos. Então não é que eles pegaram um papa maçom e colocaram na igreja. Eles foram colocando nos seminários pensamentos modernistas, ensinando uma fé que não era católica, para que com o passar das décadas, a cabeça daqueles que estavam sendo formados na igreja fosse se moldando aos pensamentos maçons. Então, a partir de João 23, quem assumiu o pontificado já estava 100% sob a influência da maçonaria, do comunismo e dos inimigos da igreja. Então, esse concílio foi a tomada de poder dos inimigos, porque a igreja já estava um caos internamente, com a infiltração maçônica, com a infiltração comunista, mas eles tinham consciência que não poderiam pegar um papa e convencê-lo. Esse convencimento seria através da infiltração de seminaristas. Esses seminaristas se tornariam padres, esses padres seriam formados já com a visão modernista, se tornariam bispos, nomeados arcebispos, cardeais, até chegar ao papa com a visão maçônica. E o papa, seja ele quem for, jamais virá para as sociedades secretas. Cabe às sociedades secretas ir primeiro para a igreja, com o objetivo de vencer a ambos. A obra a qual nos comprometemos não é a obra de um dia, tão pouco de um mês, tão pouco de um ano. Ela pode durar muitos anos, um século talvez, mas em nossos flancos os soldados morrem e a luta continua. Ou seja, desde 1717 eles trabalharam para ter um papa, para ter líderes que pensassem como ele. Trata-se primeiro de formar para esse papa uma geração digna do reinado com que sonhamos. Que geração que é essa? Infelizmente, a nossa geração, que não conhece a fé católica, que recebeu uma catequese adulterada, que tem falsos pastores que odeiam a fé católica, a missa tradicional, que odeiam aquilo que a igreja sempre ensinou. Ignorem os idosos ou adultos, vão para os jovens e, se possível, até para as crianças. Vocês vão conseguir, com pouco custo, a reputação de bons católicos e puros patriotas. Essa reputação colocará o acesso às nossas doutrinas no meio do jovem clero, bem como profundamente nos mosteiros. Em poucos anos, pela força das coisas, esse jovem clero terá conquistado todas as funções,
Formarão um conselho soberano, serão chamados a escolher um pontífice que deve reinar. E esse pontífice, como a maioria dos seus contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios revolucionários, italianos e humanitários, que vamos começar a pôr em prática. Vocês terão pregado uma revolução da tiara e da capa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Nossa Senhora possa nos proteger, que Deus, nosso Senhor, possa abrir os nossos olhos para percebermos que havia um plano maçônico já denunciado por vários papas desde 1738 e que ficou escondido de nós essas denúncias. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a enxergarmos aquilo que está acontecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.